Ontem, outra das coisas que ocupou as manchetes foi o terremoto na península de Kamchatka, na Rússia, aí com um tsunami partindo para todo lado no Indo-Pacífico, é Havaí, Japão, Austrália. Agora, depois da gente falar sobre o terremoto de escala 8,8 de ontem na Rússia, houve enchentes causadas por chuvas extremas que deixaram ao menos 60 mortos no norte da China na última semana. Em Pequim, capital do país, 44 pessoas morreram, incluindo 31 pessoas em uma casa de repouso em Miyun, um distrito montanhoso na capital. Segundo as autoridades chinesas, as chuvas, que começaram há 7 dias, atingiram um pico na segunda-feira, com registros de até 573,5 milímetros de precipitação em Miyun, que é quase a média anual da cidade, acontecendo então numa segunda-feira. Na província de Hebei, 16 mortes foram confirmadas e mais 8 mortes na cidade de Chengdu. O reservatório de Miyun chegou a receber mais de 6.500 milímetros de água por segundo no domingo, provocando inundações em áreas vizinhas, mililitros, perdão, aqui com a conversão. Agora, tem coisa importante aqui, pessoal, que transcende o clima e vamos para a política. O líder democrata de Macau, Au Kham-san, foi preso sob acusação de conspiração com forças estrangeiras para colocar em risco a segurança nacional. Guarda essas palavras-chave. Segundo a polícia local, ele teria fornecido informações falsas e incitatórias a uma organização anti-China no exterior desde 2022. As autoridades chinesas afirmaram que ele tentou incitar ódio contra Pequim, interferir na eleição de 2024 e estimular ações hostis de países estrangeiros contra Macau. Esse líder de 68 anos foi parlamentar por quase 2 décadas e é conhecido por uma atuação pró-democracia. Essa prisão acontece enquanto é endurecida a Lei de Segurança Nacional na região. Atenção para essa notícia. Como lá atrás, em Hong Kong, em 2019, houve um cenário similar que acabou fazendo com que fosse coisa de um país, dois sistemas, coisa nenhuma. O que acontecia era uma situação na qual Hong Kong acabou caindo nas mãos do Partido Comunista Chinês. Agora que teve essa crise com a Lei Global Magnitsky, todo mundo ficava falando na Carrie Lam, que era então a chefe de Hong Kong naquele momento, do executivo de Hong Kong, do território, e como ela cedeu ao Partido Comunista Chinês, era a Lei de Segurança Nacional para lá e para cá, e a região caiu para o autoritarismo. Agora, Macau, que fica ali do ladinho de Hong Kong, também no sul da China, chegou a ser colônia portuguesa, tem até placa em português nas ruas. Para quem conhece o sul do Brasil, lembra um pouco a cidade de Paranaguá, no Paraná. Agora é uma ilha cassino, né? Tem bastante desenvolvimento humano lá, mas o ponto é, assim como Hong Kong, o território que estava nessa situação, sucumbiu ao Partido Comunista Chinês, em Macau a coisa era um pouquinho menos repressiva. Agora um indício de que o que tem em 2025 é outro 2019 guardado. Dessa vez não em Hong Kong, mas em Macau. A gente aguarda para ver como se desdobra. Agora, tudo correlato com tudo. Vamos guardar isso na memória também para quando a gente for cobrir daqui a pouco tarifas sobre o Brasil. Na Índia, o anúncio do presidente dos Estados Unidos, então, de impor tarifa de 25% sobre importações e pode vir mais tarifa em função da presença nos BRICS e de compra de petróleo, ou melhor dizendo, comércio em geral, mas compra de petróleo também de Rússia e comércio com a China. Isso gerou críticas da oposição internamente lá na Índia, que classificou o episódio como um fracasso diplomático do governo do premier Narendra Modi. A medida vai entrar em vigor amanhã, então, para eles, 1º de agosto, na Índia. O Brasil foi postergado, a gente já vai falar disso. Além das tarifas, tinha, então, as penalidades ligadas, como eu citei, à Rússia, participação no BRICS. O governo indiano disse que está avaliando os impactos e reforçou o compromisso com um acordo comercial justo. Mas, na economia, moeda caiu e os mercados abriram em baixa na Índia. A medida também contribuiu para efeitos negativos sobre a questão do crescimento econômico da Índia. Claro, isso é uma tendência que a gente vai ver no longo prazo, tem sido de crescimento. A Índia tem bombado na economia, a gente já cobriu anteriormente isso aqui no país. Indo agora do sul da Ásia para o Oriente Médio, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, pediu hoje que o Hezbollah e outros grupos políticos entreguem suas armas ao Exército Nacional. Lembrando, lá no Líbano, há uma presença política imensa do grupo terrorista Hezbollah. No sul do país mesmo, quando Israel se retirou de lá depois de algumas incursões, disse que manteria 5 pontos de ocupação no sul do Líbano para monitorar a questão. O Hezbollah, uma organização terrorista, talvez a mais abrangente em termos de força humana, de operações pelo mundo todo, hoje no planeta, tem se enfraquecido drasticamente desde que entrou em solidariedade ao Hamas em guerra contra Israel em 8 de outubro. Depois do massacre de 7 de outubro, o Hezbollah entrou em 8 de outubro em solidariedade com o Hamas, começou a disparar foguete contra Israel. Essa declaração sobre o Hezbollah entregar armas e haver algum tipo de desmilitarização da organização terrorista e reestabelecer
uma situação diferente no Líbano, um negócio que a gente fica monitorando com atenção. Essa declaração veio, então, em um discurso na sede do Ministério da Defesa do Líbano, em meio à pressão dos Estados Unidos por um desarmamento formal do Hezbollah. O grupo rejeitou a proposta, o grupo terrorista, o Hezbollah. Segundo o líder Sheikh Naim Qassem, entregar as armas seria, aspas, submeter-se a Israel. A Casa Branca condiciona o avanço nas negociações para cessar os ataques israelenses à adoção dessa medida e então, o premier libanês vai apresentar ao gabinete a proposta que inclui o desarmamento do grupo, uma retirada de Israel do sul do país, como eu citava, ficaram em 5 pontos, e apoio financeiro internacional. Agora, a gente tem uma coisa aqui que também... Bom, não à toa a gente escolhe essas notícias para virem aqui no Giro de Notícias. São as coisas que a gente quer passar com vocês nessas manchetes que acabam escapando, mas que a gente tem que falar de qualquer jeito. Então, o negócio é o seguinte: a Câmara dos Comuns do Reino Unido, House of Commons, a Câmara Baixa do Parlamento, mas lá, no parlamentarismo britânico, é a Câmara que assume hoje o protagonismo. A Câmara Alta é para os nobres, a House of Lords seria como se fosse o Senado, a Câmara Alta do Parlamento. Por uma questão histórica aí, é reservada aos nobres. A Câmara Baixa hoje é a Câmara dos Comuns, a Casa dos Comuns acaba assumindo o protagonismo. Então foi suspendida nessa Câmara do Parlamento inglês a entrega automática do jornal estatal chinês China Daily para os parlamentares. Eles estavam recebendo o China Daily, um jornal chinês que é considerado um agente estrangeiro nos Estados Unidos em termos de segurança nacional, registrado na lei, na Foreign Agents Registration Act, a FARA, que é a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Essa publicação ligada ao Partido Comunista Chinês era enviada em massa desde 2016, sem solicitação dos deputados. Essa decisão vem depois da deputada Alicia Kearns, que criticou o uso de recursos britânicos para distribuir o que classificou como propaganda estrangeira. Agora, e é como os Estados Unidos também classificam na Aliança 5 Olhos, normalmente essas posições são comuns, banimento de Huawei, ZTE, outras empresas chinesas também. Agora só vai receber o jornal quem fizer uma solicitação expressa. O presidente da Câmara, o Lindsay Hoyle, também ordenou uma revisão geral do sistema de envio em massa de materiais aos parlamentares e nenhum membro do parlamento optou por manter a sua assinatura do China Daily. Isso do China Daily é um negócio que até vale a pena a gente fazer um adendo antes de eu prosseguir aqui com a pauta. O China Daily é um jornal que também é utilizado, já que tem uma pessoa jurídica estabelecida nos Estados Unidos, para fazer um esquema de propaganda, coisa clássica do Partido Comunista Chinês. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma página inteira do jornal, compram como se fosse uma página inteira de anúncio e publicam ali um negócio que parece igualzinho a um jornal, mas são reportagens favoráveis à China. Ora, se a gente está falando dos parlamentares no Reino Unido, não tem que olhar muito longe, não. Isso aqui já aconteceu no Brasil, com O Globo, prezando o Xi Jinping como um grande líder e prezando a China como um país socialista moderno no aniversário do Partido Comunista Chinês, no centenário do partido. Isso aí foi, 2 anos atrás. Ainda na pandemia, a mesma coisa. Compraram página inteira em jornal mainstream do Brasil, jornal tradicional do Brasil, e colocaram ali o Xi como um grande líder e tal, para fazer campanha de propaganda quanto à situação chinesa. Então agora, esse jornal para de circular no parlamento inglês.